top. Então vamos lá, gente. Vocês estão vendo aí direitinho, né? Então, Tamo sim, tamo sim. top. Vamos lá, gente. Boa tarde. Eu fiquei de dar a capacitação de AVE, que é assistente vascular encefálico. Foi o tema que eu escolhi, quando o Felipe até deu uns temas e tal, mas acabei escolhendo esse, porque, sei lá, eu gosto. Eu queria estudar isso e quando você explica para as outras pessoas um tema, eu acho que você aprende muito mais. Então, vamos lá. Essa imagem que vocês estão vendo aí ao lado, só para explicar a ilustração, é uma angiografia cerebral, a grosso modo, falar. Geralmente é um exame invasivo que a gente coloca um catéter, o modelo tradicional, um catéter pela artéria femoral, injeta esse contraste. A gente geralmente, como é que você injeta pela artéria femoral, é isso mesmo? E a gente consegue visualizar os vasos cerebrais. Só a título de curiosidade também, esse método aí foi criado por um português que recebeu o prêmio Nobel, que eu esqueci o nome dele agora, gente, mas ele foi ele que criou isso aí. Só que ele também é totalmente criticado, esse cara, porque ele foi um dos criadores e um dos apoiadores da lobotomia, que era muito praticada até para tentar curar a homossexualidade, né? Então teve até gente tentando fazer com que ele perdesse o Nobel, no início do século XXI. Enfim, só uma curiosidade. Sim, gente, porque eu utilizei AVE em vez de AVC. Isso aí pra gente eu acho que já tá batido, né? Mas eu achei legal falar. Quando a gente fala AVE, a gente engloba outras regiões que também estão sujeitas a, a acidentes vasculares, né? No caso, tronco cefálico, cerebelo, e engloba o encéfalo como um todo, não só o cérebro. Isso aí é tranquilo, né, gente? Mas eu acho que a gente, como profissional, futuros profissionais de saúde, a gente tem que começar a se acostumar com AVE, embora o termo AVC esteja mais, né, difundido aí pelo público leigo. Pronto, gente, só para a gente relembrar um pouquinho de anatomia, antes da gente começar a falar propriamente do assunto, o encéfalo ele vai ser irrigado, né, tanto pelo sistema carotídeo como pelo vértebro basilar, tá bom? Vocês conseguem visualizar aqui, cadê o meu mouse? Aqui, ó, a artéria vertebral e a carótida, principalmente a carótida interna que vem aqui, mas a externa também vai por fora, né? É também importante falar que a carótida, galera, pronto, coloquei, que a carótida, elas são dois pares, né? Um que vem do tronco braquiocefálico e outro que vem da aorta. Acho que às vezes pelo desenho muita gente se confunde e pensa que só é uma, mas não, porque tem a comum, né? E tem a externa e a interna, mas são duas, tá, gente? É, Esse aqui foi um esquemazinho que eu fazia na época que eu estudava anatomia, porque senão só Deus na causa. Pronto. Essas duas imagens aqui eu coloquei para ilustrar uma região muito importante quando a gente estuda AVE e muito famosa, né? Quando a gente estuda anatomia. Alguém sabe dizer qual é essa região aí? Polígono Essa de da região dos Willis. vasos? Exatamente, gente. Ela é um local de comunicação justamente entre o sistema carotídeo e o vértebro basilar, tá bom? Eu coloquei essa região aí para ilustrar e é muito importante no estudo da AVE pelo seguinte motivo. Geralmente é nesses vasos que vai ocorrer a, seja a hemorragia ou até mesmo a obstrução que leva a uma isquemia. Só para ilustrar aqui para vocês, a artéria cerebral média, cadê ela? Tá aqui. Geralmente ela é a mais acometida pelo acidente vascular encefálico isquêmico. E geralmente a comunicante anterior, ela é a mais acometida por ruptura de aneurisma. Assim, só título de curiosidade, acho que não vale a pena vocês decorarem isso não. E é importante também a gente notar que essa comunicação, esses vasos, essa rede de colaterais, ela tem uma importância significativa, porque uma pessoa que tem uma aterosclerose, o desenvolvimento de um trombo também num vaso importante, pode viver a vida toda com essa aterosclerose despercebida, justamente porque essa rede de colaterais vai compensar essa suboclusão. Vocês estão entendendo? Então,
eu acho muito importante colocar essa parte de anatomia antes da gente falar do assunto. Pronto, gente. Falando um pouquinho agora só de epidêmio, que eu acho que também é importante falar. É, ele é a segunda maior causa de óbitos no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E em questão de classificação, a grosso modo, a gente classifica como isquêmico e hemorrágico. O isquêmico é a grande maioria, né, entre 80% a 85%, e o hemorrágico entre 15% e 20%. Agora, falando mais especificamente do isquêmico, né, ele vai ser decorrente de uma oclusão de artérias de médio e pequeno calibre, médio e pequeno calibre, e isso vai provocar uma isquemia de parênquima encefálico, né, gente? O que nada mais a isquemia nada mais é do que como é que eu posso dizer, um descompasso entre a oferta e o consumo de O2. Daí esse descompasso de oferta e consumo acaba podendo originar uma disfunção neuronal característica do AVC, né? Para vocês terem noção, geralmente essa disfunção ela aparece quando o fluxo está abaixo de 20 ml por 100 miligramas por minuto e geralmente o normal é acima de 50. Aí, mais abaixo de 20 já começa a aparecer. E é claro, falando de isquemia, a gente não pode esquecer que isquemias prolongadas provocam o quê? Infarto, necrose irreversível do tecido do parênquima cerebral, né? É importante ressaltar. Agora, voltando aqui ao AVE isquêmico, há uma subclassificação também em embólicos e trombóticos. Aí é basicamente para dizer que um êmbolo pode provocar um AVE isquêmico e um trombo também. Vocês sabem, gente, alguém aqui não sabe a diferença entre um êmbolo e um trombo? Porque às vezes passa. Show. Então vou considerar que todo mundo sabe, tá? Essa diferença. Só pra. Porque às vezes eu fico com medo do Se, pessoal que tá no básico. se tu quiser Oi. comentar, Valfriz, que pra mim o êmbolo é só uma parte móvel, o trombo é um processo coagulativo, né? É isso? Mas é isso mesmo. O êmbolo vai ser um trombo que vai se deslocar, né? Geralmente se desloca para um local distante e vai impactar uma artéria, né? E é basicamente isso. E o trombo, como eu posso dizer, os isquêmicos trombóticos vão provocar oclusão no vaso que ele está originado, entende? É só essa questão que a gente usa para classificar. É mais para classificar mesmo, tá bom? Mas uma Alguém tá coisa, falando? Oi. não necessariamente um êmbolo tem que ser um trombo. Você pode ter um êmbolo de outras causas. Dá Sim. pra ter êmbolo gorduroso, Uhum. êmbolo séptico. Trombo É, é necessariamente um trombo. é verdade. O Luiz fez uma observação muito interessante. Um êmbolo pode ser causado por N motivos. Até mesmo uma infecção, uma endocardite infecciosa, né, pode originar um êmbolo. Não é isso, Luiz? Forma as vegetações e isso aí provoca a formação de êmbolo na infecção. Geralmente paciente que tem aquelas válvulas mecânicas, né, que instalam no coração. Então vamos continuar. Aí, o embólico, geralmente a gente também subdivide em cardioembólico e arterioembólico. Aí é só para questão de localização, de onde o êmbolo se originou, tá, gente? Então não é nada demais. Aí no arterioembólico, eu até coloquei a observação aí, geralmente na carótida comum ou na artéria vertebral. E o embólico é mais comum, né? Eu coloquei aí, 45% dos isquêmicos é embólico e trombótico é 25%. Aí onde é que tá o restante? Gente, o restante é o criptogênico. Geralmente o criptogênico, apesar de seguir todas as condutas necessárias para averiguar o caso, no caso, o médico e a equipe de saúde vai se deparar numa situação na qual os exames do paciente não vão estar apontando a origem dessa isquemia. Vai ter uma isquemia lá, mas eles não vão conseguir identificar de onde ela veio. Os exames vão estar todos ok. A gente classifica como criptogênico. Isso é cerca de 30% dos AVE isquêmicos, tá bom, gente? E, mas assim, eu até colocar aqui, embolia paradoxal, forame patente. Alguns estudos estão indicando que esse criptogênico geralmente ocorre com embolia paradoxal, que é basicamente um êmbolo que sai da circulação arterial para a venosa ou vice-versa. Aí eu coloquei aqui o forame oval patente, que é uma cardiopatia
congênita, no qual o átrio se conecta, o átrio direito e esquerdo se conectam. É átrio? Eu acho que é o átrio. Posso estar confundindo, mas acho que é o átrio. Se É, conectam. no átrio. Show. A galera aí da FP vai me ajudar aí, né, gente? Quem é que tá na FP? É o Luiz que é o monitor. Pronto, gente. Aí falar aqui um pouco sobre penumbra isquêmica. São regiões na qual houve isquemia, mas não ocorreu necrose do parênquima. São lesões reversíveis. E o tamanho dessa lesão, ela é variável, depende de paciente para paciente. E essa região de penumbra, ela é extremamente dependente da circulação colateral, tá bom? Que são os pequenos vasos, quando ocorre a obstrução dos maiores. Eu coloquei até aqui de vermelho, manter a PA, exclamação, exclamação, porque é o seguinte, essa circulação colateral ela também é extremamente dependente da PA. Então, um paciente que tem um AVE isquêmico, a gente tem que ficar sim checando a PA dele, porque ela não pode cair muito. No caso, ele pode ter uma redução da circulação colateral e essa região de penumbra aí vai pro beleléu. Pronto, gente. Aqui eu coloquei fatores de risco para o desenvolvimento de um AVE isquêmico. Aí, só frisando aqui a hipertensão arterial, ela é o principal fator em todos eles, tá? A gente, tanto no isquêmico quanto no hemorrágico, falei um pouco sobre diabetes também, o tabagismo tudo isso aí, gente, tem uns processos, eu não vou especificar como cada um deles vai aumentar as chances de ter uma AVE, porque eu acho que foge um pouco daqui, mas todos eles vão influenciar a pessoa ser idosa, né, maior de 60 anos, ter fibrilação atrial e também a doença de Maia-Moia, que, gente, eu não conhecia, só fui conhecer quando estava estudando o tema. Ela é rara, geralmente acontece em pacientes jovens, crianças, adolescentes e mais em população asiática, tá? Então, é isso aí, essas informações que eu vou falar agora, eu coloquei aqui porque eu achei interessante. Mas quem for fazer, sei lá, uma residência lá em São Paulo, que tem uma galera que tem uma população nipônica, né? Talvez se depare com isso. Enfim, o que ocorre aí? A gente tem uma suboclusão se eu não me engano, é de artéria, na verdade de artéria cerebral média, na parte proximal da artéria cerebral média e na parte distal da carótida interna comum, tem suboclusões que quando a gente for fazer, por exemplo, uma angiografia, fica bem perceptível. Ó. Se vocês olharem aqui na imagem à esquerda, vocês estão conseguindo visualizar até essa setinha? A gente tem uma ligeira obstrução aqui, ó, na carótida interna. Vocês estão vendo? Dando pra ver sim. Top. E aí é interessante que essa doença de Maia-Moia, por que que ela tem esse nome? Maia-Moia, pelo menos de onde eu li, é a tradução para fumaça de cigarro. E se você for ver a angiografia de um paciente que tem doença de Maia-Moia, realmente, ó, a angiografia dele lembra uma fumaça de cigarro, ó. Por que isso ocorre? Porque ocorre uma neovascularização, também geralmente associada a fator de crescimento, e ele vai desenvolver pequenos vasos colaterais que vão compensar essa suboclusão de vasos muito importantes, né? Como eu falei, a artéria cerebral média é nela que ocorre a maioria dos acidentes vasculares isquêmicos, né? Pronto, gente. Falando um pouco agora sobre o quadro clínico, né? Alguns sinais relacionados ao AVE, eu coloquei a paresia, a disartria, o desvio de olhar conjugado, a dificuldade em falar e a confusão. São alguns como eu posso dizer, sinais que a gente vai encontrar em um paciente que está sofrendo de AVE isquêmico. A gente até estuda comumente, a gente vê isso na faculdade e escuta, né, quando antes de entrar na faculdade, como identificar os sinais de AVC, né? Aí tem esse SAMU que a gente aprende, né? Pelo menos eu vi isso aí quando eu estava na escola. E é bem legalzinho, porque nele a gente consegue identificar realmente um quadro clínico semelhante a um quadro clínico que direciona, né, a gente a pensar em um AVC.
Alguém tem alguma dúvida até aqui? A paresia, gente, é uma perda da motricidade, tá? O paciente pode ser uma hemiparesia ou uma paresia completa. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Eu posso continuar. Acho que tá tudo bem. Top. Vamos lá. Pronto, gente. É... Para o diagnóstico de AVE isquêmico, é importante falar que todo paciente com déficit neurológico focal, isso aqui eu deixei bem bonitinho porque eu acho importante. Todo paciente com déficit neurológico focal de início súbito, que dura mais de 15 e 20 minutos, deve ser encarado como acidente vascular encefálico, tá bom? Isso é muito importante. Aí, no caso desses pacientes, a gente tem que ficar atento aos fatores de risco, como a gente viu da hipertensão, da diabetes, tabagismo, até a doença de Maia-Moia, que eu achei irada, por isso que eu tô falando dela aqui de novo. A gente tem que ficar atento a isso, tá bom? Esses fatores de risco e encarar como uma AVE. Eu coloquei aqui também falando do ataque isquêmico transitório, que ele é basicamente um processo de isquemia breve, que ocorre também no parênquima encefálico, mas ele geralmente se resolve em períodos de 15 e 20 minutos, a maioria já está resolvido, tá bom? E por que que é importante citar ele? Porque ele é um fator de risco também. Uma pessoa que desenvolve um AIT, a chance dela ter um AVE isquêmico propriamente dito é muito grande. Eu não me lembro agora números, mas é muito grande. Eu posso até pesquisar depois e passar para vocês, mas é muito grande. E eu coloquei também Covid-19. Eu também não coloquei aqui o artigo, não deu tempo, mas eu encontrei artigos falando que, inclusive na época que a gente fez o artigo lá da revisão, a chance de uma pessoa que tem Covid e que já tem outras comorbidades se envolver um AVE isquêmico triplica quando ela tem que estar com Covid, tá bom? Então, também tem que ficar atento a isso agora, né, na situação que a gente está. Pronto. E aqui eu queria falar também um pouco sobre a TC de crânio, tomografia de crânio, a não contrastada para afastar AVE hemorrágico. Aqui eu acho importante falar com vocês que é o seguinte, a TC de crânio ela vai ser usada a princípio para descartar um AVE hemorrágico. Por quê? Porque as lesões de isquemia, de início, elas não são visíveis em uma TC. Para vocês terem uma noção, cerca de 30% das lesões só vão ser visíveis a partir de 3 horas. Aí já com 72 horas do início dos sintomas é que a gente consegue visualizar quase 100% das lesões de isquemia, beleza? Pronto, aí tá aqui. Pronto, aí aqui só para ilustrar também, na imagem à esquerda, eu coloquei um achado precoce, não que não exista, tá? Mas existe sim alguns achados precoces em TC que a gente consegue encontrar. E esse é um desses. A gente consegue perceber a artéria cerebral média, eu acredito que seja a média aí, ela está hiperdensa. E isso é um dos achados precoces de um AVE isquêmico. Já na imagem à direita, a gente já consegue visualizar, os dois são TCs, tá, gente? É, uma isquemia com área bem visível, né? Já que já é com 72 horas de início dos sintomas, fica bem visível um quadro de isquemia. Pronto, gente. Agora a gente vai falar um pouco sobre as medidas de suporte ao paciente com um tratamento propriamente dito. Um paciente que tem um AVE isquêmico. O paciente, da mesma forma como a gente estudou na capacitação da Camila, tem essa ideia do paciente permanecer com a cabeça levemente inclinada. No início é de 0 a 15 graus e, a depender da evolução, a gente coloca também inclinação de 30 graus. A gente também deve ficar atento à dieta do paciente. Se possível, já iniciar a dieta dentro de 48 horas após o início dos sintomas. A gente tenta a dieta normal, se não conseguir, vai dieta enteral, se não conseguir, por sonda, né? Senão a gente vai tentar dieta parenteral, porque um paciente com a glicemia, como eu coloquei aí, uma hipoglicemia, né, abaixo de 60, ela já é um fator de risco, né, na verdade, ela não é um fator de risco, ela causa dano neuronal por si só.
Então a gente tem que evitar essas hipoglicemias e, é claro, também evitar hiperglicemias, né? E glicemias maiores de 180, a gente pode fazer uso de insulina para o controle dessa glicemia, também em caso de urgência. Controle da PA, novamente, como eu já tinha falado lá atrás, eu vou ressaltar novamente. A PA é muito importante para a gente manter aquelas zonas de penumbra, né? Devido aos vasos colaterais, que são extremamente dependentes de uma PA que deve ser mantida. Mas assim, vale lembrar que uma PA maior do que, sei lá, 220 por 120, não é, sei lá, gente, está no livro. Maior que 220 por 120, a gente pode fazer uso de medicamentos para abaixar um pouco a pressão, tá bom? A gente não pode deixar a pressão cair demais, mas uma pressão alta demais também, ela é um fator de risco imenso, tá bom? Aí a droga de escolha para baixar a pressão é essa aí que eu coloquei, ó, o nitroprussiato de sódio, tá bom? Aí agora falando um pouquinho da aspirina. A aspirina, ela tem que ser iniciada logo nas primeiras 48 horas no paciente de AVE isquêmico. Ela comprovadamente vai diminuir a morbimortalidade desses pacientes e a dosagem geralmente gira em torno de 160 a 300 miligramas de aspirina, logo no início do quadro, né, de as primeiras 48 horas. A RTPA também a gente faz uso, eu não coloquei aqui, mas há critérios de inclusão e exclusão para realizar um RTPA, tá bom? Mas eu acho que se eu fosse falar disso, acabaria sendo muito específico, mas para a galera que já está aí pensando em residência e tal, é muito cobrado esses critérios de inclusão e exclusão nas provas. Eu dei uma olhada nas questões e eu encontrei pelo menos umas 5 questões que cobravam isso. Então, assim, quem quiser dar uma lida em trombolíticos, vale a pena ler um pouco sobre a RTPA e como é que está sendo o tratamento atual. Acho que é isso. Aí aqui, gente, eu coloquei uma questão. Alguém quer ler a questão aí? Eu leio. Tá bom. Pois vai lá, Luiz. Não, pode ir. Avalie as sete afirmativas a respeito da tomografia de crânio em um paciente com acidente vascular cerebral, isquêmico agudo. A tomografia é virtualmente normal nas primeiras 24 horas, na maioria dos casos. A TC é tipicamente normal, da primeira até a terceira hora após ICTO é o quê? Isquêmicos? Não, coloca, ó, após início do quadro. Show. A precocidade das alterações tomográficas é diretamente proporcional ao tamanho da área de infarto cerebral. Após 12 horas, os sinais iniciais de infarto cerebral na TC são rotineiramente evidentes. O infarto cerebral isquêmico não cursa com edema detectável à tomografia. E aí, gente, qual é a resposta aí? Vou dar uns segundinhos aí para vocês. Bora, gente. Só alguém falar aí. Ah, sim, essa questão. Foi uma questão de uma prova de residência, tá? Uma prova de residência, não lembro de onde, mas é de clínica médica. Cara, eu chutaria o item D, mas eu tô na dúvida, tipo, do primeiro e o terceiro item, sabe? Mas sendo bem rápido, assim. Tá. Vamos resolver então, vai lá. Primeiro, a tomografia é virtualmente normal nas primeiras 24 horas na maioria dos casos? Não. Nas primeiras 24 horas, a gente já tem achados significativos. Uma pessoa com experiência, ela consegue sim visualizar as coisas. Então tá errado. 2. A TC é tipicamente normal da primeira até a terceira hora pós-icto? O que é que vocês acham? Vocês lembram que eu falei que até 3 horas só 30% dos casos a gente consegue ver alguma coisa?
Pois é, pra mim isso estaria correto. Então tá correto, pois é. 3. A precocidade das alterações tomográficas é diretamente proporcional ao tamanho da área de infarto cerebral? Correto também, tá bom? Quanto maior a área, maior. Isso assim é até lógico, né? Pô, se é uma lesão maior, eu vou visualizar de maneira mais fácil. Vamos lá. 4. Após 12 horas, os sinais iniciais de infarto cerebral, eu escrevi 2B, na TC são rotineiramente evidentes. E aí? São sim. Tipo, Vocês- eu lembro que tu falou do negócio de 72 horas, né? Mas. Não sei. Eu falei 3 horas, que era 30%, e 70, e já joguei para 72 horas, quando eu fui explicar, que é quase 100%. Mas 12 horas é o mesmo caso que foi o que eu já expliquei. Quando vai analisar isso aí, já consegue ter achados significativos para a gente visualizar uma AVE isquêmico. Com 12 horas, a gente já consegue ver achados, tá entendendo? Na maioria dos casos. Diferente daquele de 3 horas. Assim, Então também o aquele 4 está mínimo, correto. né? Sinais Uhum. mínimos. Já o 5, ó, o infarto cerebral isquêmico não cursa com edema detectável tomografia. Tá errado, a gente viu que cursa, né? Só que tem uma evolução com o tempo. Então, os itens corretos é 2, 3 e 4. Resposta aí item é. Show? Show de bolas. Vamos lá agora. Falar um pouco sobre AVE hemorrágico, gente. Eu fui mais breve aqui porque eu acho que eu puxei a baladeira no isquêmico. É, eu fui mais breve aqui no hemorrágico e ele se divide, quando você for estudar mais a fundo, você vai ver que ele se divide em hemorragias intraparenquimatosas e hemorragias subaracnoides, tá bom? A gente vai ter esses dois tipos. Eu não coloquei aí a porcentagem, mas o intraparenquimatoso é mais comum do que o subaracnoide, ok? Aí, para ocorrer o intraparenquimatoso, a gente vai ter um AVE hemorrágico hipertensivo. Aí, geralmente, vão ser lesões e formação de pequenos aneurismas, que são os aneurismas de Charcot-Bouchard, tá bom? Eu acho que eu falei corretamente, Charcot-Bouchard, não sei. Vai formar esses pequenos aneurismas e, devido a um pico hipertensivo, pá, no cearenseis, a gente diz que o cara papocou, né? Então, é isso que ocorre aí nesses casos de AVE isquêmico, desculpa, AVE hemorrágico. O quadro vai ser caracterizado por um déficit focal neurológico e também a gente vai ter um rebaixamento do nível de consciência. Esses pacientes de hemorrágico, na maioria dos casos, o cara apaga, é, depois dos cuidados de urgência, vai ser mandado para UTI e provavelmente vai ficar sobre ventilação mecânica. Tá bom, gente? Eu acho importante falar isso aqui. E falando aqui também, o acúmulo de sangue, né, a depender da quantidade também, ele eleva a pressão intracraniana, né? E esse sangue também pode desencadear um edema vasogênico em volta do hematoma, o que também é bem severo, tá bom? Aí também a depender da quantidade, a gente vai ter uma hipertensão intracraniana, que a gente acabou estudando isso em trauma, né? Não sei se vocês lembram, mas o trauma, ele é a primeira causa para ocorrer hipertensão intracraniana. E o AVE hemorrágico é a segunda, tá bom? Então também é um assunto muito importante quando a gente está estudando AVE, hipertensão intracraniana. Já a hemorragia subaracnoide, a gente vai ter aí no quadro clínico, né? Uma cefaleia holocraniana de início súbito. Geralmente os pacientes descrevem esse quadro clínico como, como a pior dor de cabeça que eles já sentiram na vida. Pelo menos é o que eu encontrei no livro que eu li. É a pior dor de cabeça que eles já sentiram na vida, tá bom? E, sim, eu acabei não falando. Ela vai ocorrer por rotura de aneurisma sacular congênito e malformações arteriovenosas. Essas são as principais causas de hemorragia subaracnoide. Pronto. Aí no tratamento, um paciente de AVE hemorrágico, como eu falei, depois dos cuidados de urgência, vai ser mandado para um acompanhamento em UTI. Como ele possui esse rebaixamento do nível de consciência, vai ser entubado um paciente desse. E geralmente a gente tem que ficar monitorando a PAN, né, de maneira invasiva com catéter e a PIC também,
os dois a gente vai usar catéter para monitorar. Não sei se vocês lembram, mas a PAN é a minha pressão média arterial e a PIC é a pressão intracraniana. E eu não coloquei aqui, mas estava na. A gente até fez questão disso na capacitação da Camila. Se a gente quiser calcular a pressão de perfusão cerebral, a gente faz a PAN menos a PIC. Tá bom, gente? Alguma dúvida até aqui? Tinha Eu até tenho uma umas. dúvida. Tu Pode falou que falar. os aneurismas de Charcot-Bouchard, eles vão causar mais Hum, a hemorragia intraparenquimatosa, enquanto aneurismas congênitos tendem a causar hemorragia subaracnoide. Mas, por hum. exemplo, por que tem essa diferenciação? Eu fiquei um pouco confuso. Passou um caminhão aqui, eu fiquei meio confuso. Ah, tá falando por que tem essa diferença? Diferenciação, Ah, tá, porque eu classifiquei como congênito e outro eu falei basicamente de lesões, né? Eu tô entendendo a tua dúvida. Cara, boa pergunta. Eu acredito que essas lesões do Charcot-Bouchard, elas não são de origem congênita, igual o da hemorragia subaracnoide. É isso tua dúvida mesmo, é? Não, é porque, tipo assim, eu tava entendendo, tipo, Hum, são dois tipos de aneurismas que vão causar dois tipos de AVS, de hemorragias. sim. Mas qual a diferença do aneurisma de Charcot-Bouchard para os outros aneurismas? Pronto. Ah, legal a pergunta. Justamente, ó, tu tá vendo essa classificação de intraparenquimatose e subaracnoide, elas vão provocar um quadro clínico diferenciado. Tanto que eu até falei da questão dessa cefaleia holocraniana, da principal dor que o paciente vai ter, elas vão ter essa diferenciação de quadro clínico e também eu acho que, não sei mais a fundo, mas eu imagino que quando você consegue estabelecer eh, o quadro, né? Ah, foi uma hemorragia intraparenquimatosa ou uma subaracnoide, isso também vai estabelecer uma conduta diferenciada para os dois, entende? Talvez seja isso, uma classificação. Pode ser só didática, né? Mas eu imagino que há também uma diferenciação em condutas do paciente. Classificação só por nada eu acho muito estranho. Tá bom? Tá bom, entendi, valeu. Mas eu vou dar até uma lida sobre isso, porque é verdade, né? Dois tipos de aneurismas, dois tipos de hemorragias diferenciadas, mas eu acho que basicamente isso, viu? São quadros clínicos que elas vão provocar quadros clínicos diferentes. Aí aqui, gente, eu trouxe duas TCs novamente para a gente visualizar. A gente consegue ver à esquerda. Alguém sabe dizer qual tipo de hemorragia é essa à esquerda? Intraparenquimatose? Isso. A gente está visualizando, a gente vai ver essas regiões de hiperdensidade na TC, tá bom? E aqui na direita, a gente tem uma TC mostrando hemorragia subaracnoide com sangue nas cisternas, cadê? Com sangue nas cisternas de base. Aqui a setinha apontando, ó, também região de hiperdensidade. É bem diferente do isquêmico, né? Que forma essa região acinzentada, tá bom? Então a gente consegue diferenciar os dois na TC e assim, a princípio, no hemorrágico a gente visualiza de cara. O isquêmico não. A gente tem que ter uma evolução aí do quadro para conseguir visualizar a área de isquemia. E é isso, gente. Essas informações que eu trouxe de AVC. Eu espero que tenha sido interessante. Cara, foi muito legal, parabéns. Foi muito bom, Val. Foi muito bom, Valeu, Val. gente, foi Parabéns. Valeu, gente. Só uma Ai, coisa que tu perguntou como era o nome do médico, é Antônio Egas Muniz. isso aí. Ele é português, cara. É, E eu ele pesquisei bem rápido na hora que tu falou, porque eu não tava lembrando. teve essa história, né, polêmica com ele por causa da lobotomia.
que a galera queria tirar o Nobel dele, né? 50 anos depois. Mas é bem legal. Foi ele que criou esse método daqui, ó, da angiografia cerebral. Que é usado até hoje, né? Mesmo sendo um método invasivo e a gente tendo a ressonância e a TC. Eu acabei nem falando da ressonância aqui, gente, mas a ressonância pode ser utilizada também, tá? Só que a gente sabe que não é todo canto que tem ressonância magnética, né? Geralmente são centros bem centros, grandes centros que vão possuir uma máquina de ressonância. E assim, um paciente, cadê? Um paciente de AVE hemorrágico, que geralmente está entubado, a gente não consegue colocar ele numa máquina de ressonância, não, velho. Se tiver alguma coisa metálica lá, não dá certo.